Olá, gente bonita! Você vai ver agora o corte do programa Conte Sua História. Peço que dê um like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação. Continue agora com o vídeo. Bem, Selminha, eu já ouvi outros entrevistados, né, desse programa, entre ele Fabinho, viu também o Nando, né, DJ Nando, vi também outros colegas que passaram por aqui, e eu achei a ideia muito interessante. Eu já gostaria de começar te parabenizando por essa iniciativa, porque no tempo de hoje, né, a tecnologia está aí tomando conta, mas muita gente usa de forma aleatória. Verdade. Você escolheu resolver, né, usar de maneira que vai ficar na lembrança do pessoal para assistir isso pro resto da vida. Isso né? mesmo. Inclusive os mais velhos, os mais novos, quem vai chegar depois vai acabar assistindo essa entrevista aqui, então isso é muito bacana, meus parabéns para você. Obrigada. A minha história, Selminha, ela começa em 11 de novembro de 85, quando eu nasci, né? Eu sou filho de Robinita, que trabalha no hospital, que está em enfermagem. O meu pai é Regi, né, que é celeiro, faz cela, faz a rede de carroça, aprendeu com o Ciro Gordo, aprendeu com o Chevrolet, que é o pai de Marquinhos Maluco, né, vereador. Legal. E desde então, de quando eu nasci, eu lembro que eu nasci em Salvador, né, muito pequenininho, eu nasci lá porque aqui na época não tinha suporte, né, satisfatório para fazer partos, então a minha mãe costuma dizer que só foi lá para eu nascer e voltou. A gente ficou cerca de 30 dias lá, tanto eu e meu irmão caçula, né? Sei. Eu nasci lá e depois de um mês eu vim para Riachão e desde então nós ficamos. Minha mãe também relata que ela trabalhou lá na região do Brasil Gás, junto com meu pai também. Minha mãe foi também atendente de farmácia antes de ser técnico de enfermagem. Então a minha infância foi uma infância com muitas boas lembranças. Ó, que bom. Né? Aí na época a gente brincava na rua, né? Brincava de pneu, brincava de futebol. Volta e meia chegava com a cabeça do dedo arrancada, né? Já tinha uma lesãozinha ali. E minha mãe sempre cuidadosa, de um jeito ou de outro resolvia aquilo ali, mesmo sem antes ter técnico de enfermagem. Olha que legal. A gente ficava muito pique-esconde no dentro das carretas, né? Tinha lá na minha rua, na rua Presidente Duda da minha mãe, né? Que é uma das primeiras ruas do bairro do Ranchinho, onde eu passei minha parte da infância lá. Na rua do Nélio Aureliano, na rua Dona Nega, né? O pessoal conhece também. Lá parava vários caminhões, várias carretas do pessoal que viajava, meio de semana e final de semana eu estava lá. Né? E aí nós ficávamos de pique-esconde nesses locais, porque a gente entrava dentro das engrenagens do carro, era difícil achar. Meu Deus. A gente entrava dentro da lona, ficava em cima da lona, chegava em casa todo sujo de terra, de graxa, e aí a ameaça de surra era grande. Né? Algumas vezes até, né, fui punido por isso, mas eu acho que faz parte do processo para a gente crescer. Verdade. Então eu brinquei muito futebol ali, naquela rua. Antes de ter calçada, inclusive, eu brinquei ali antes. E eu lembro muito bem de uma pessoa que marcou, uma das pessoas que marcou muito a minha vida, né? E de vários jovens. Que foi João Portugal. Quem é ele? João Portugal, ele faleceu tem uns menos de 10 anos. Ele é o sogro de Marco Cícero. Sim. Marco Cícero. Sei quem é. Ele é o sogro dele e ele tinha uma escola de futebol, que era a Catuense, né? Ele desenvolveu o projeto. E aí nós jogávamos no campo do Ranchinho, tinha um campinho próximo também que ele me desenvolveu, era perto da minha casa, da minha mãe. E desde quinta-feira nós tínhamos esse treino. Então ele juntava a galera, eu lembro que a casa dele, o muro não tinha muro, era flecha. Ixi. E aí tinha um colchete, que a gente entrava pelo colchete lateral. Então a gente sentava lá no quintal, no chão mesmo, preparava suco. Dona Olga, né, que é a esposa dele, inclusive é viva até hoje. Dona Olga preparava o lanche, fazia tubaína, comia pão com mortandela. E era uma farra só pra gente poder treinar. A gente jogava bola às vezes 3 vezes no dia, né? Olha que legal. E foi ali, muito boa. E foi ali que eu fiz grandes amigos, né? Amigos que se perduraram, outros depois acabou que foram para outra cidade, cresceram, mas todos formaram famílias e todos são cidadãos de bem hoje. Esse que é o ponto interessante, sabe? E aí já fica uma dica aqui para quem tem esse papel hoje, né? Que somos nós, educadores das crianças. Porque foi João Portugal que nos ajudou a ter disciplina, a cumprir horário, a não brigar, a não falar mal do outro, a não xingar, a respeitar o mais velho. Então não era só o futebol, era um ensinamento para a vida, né? Isso é muito bom. Ser responsável, quem trabalhava e chegava atrasado no treino, ele sempre tinha uma flexibilidade, né? Como também pedia para dormir mais cedo, para dormir, para acordar, né? Nessa época não tinha muito celular para ficar, nem existia celular. Nem existia, Era mais a TV, que a gente tinha TV, né? Era uma TV manchete, TV... Videogame. Quando alguém tinha, né? Eu não tive esse privilégio de ter TV, de ter videogame na minha infância.
Nossa infância foi um pouco, no início, um pouco sofrida, assim, né? Sim. A gente, quando veio de Salvador, eu lembro que minha mãe morava numa casa, ali, vizinho, acho que de Piranga. Certo. Era de Del, né? É isso. De seu Del. Isso mesmo. Era ali vizinho. E a casa era uma casa de Ciro Gordo. Que aí meu pai, na época, tinha um terreno e trocou esse terreno com a casa que já estava pronta, né? Claro. Então morava de aluguel e saía do aluguel. Só que a casa era uma casa feita de taipa, né? De adobão. Tinha adubo, não tinha piso. Era chão batido lá. Entendi. Então eu lembro que jogava água no chão para poder varrer para o carro não subir. Eita, sufoco. Né? Aí sentava numa esteira no chão. A TV era preta e branca, tinha os botões que você girava, né? A gente tinha que dar uns tapinhas do lado para poder pegar o canal. Usava bombril também. Então foi essa infância que foi dura, né? Sim. Mas também foi uma infância que nos fez dar valor. Então, quando a gente ganhava uma roupa, a gente zelava dela, quando alguma coisa caía em cima que manchava, ou que furava, a gente ficava muito triste, porque ela teria que dar muito tempo para a gente usar. Porque não tinha como comprar outra, entendeu? A gente só ganhava roupa uma vez no ano, né? Que minha mãe ia lá na loja, ela lembra que ela ia Itubia Barreto, né? Sim. Ela comprava jogo de cama, coxa, toalha, aí fazia caixa, vendia, e nessa oportunidade ela comprava roupa pra gente. Era tanto que eu e meu irmão caçula, né? Que tem 2 anos, deixa eu ver, 87, 2 anos de diferença. Eu lembro que as roupas nossas eram muito parecidas. Olha. E aí nós tínhamos que meio que dividir as roupas, né? E a diferença de idade é pouca? Essa era 2 anos, né? Ah, dava para dividir. Dava para dividir, que era muito, os dois eram o mesmo tipo, biotipo, né? Verdade. Então a gente trocava muito esse respeito, trocava muito essa roupa para poder trocar, né? Tipo, eu usava uma hoje, aí lavava e depois usava a dele. Então, teoricamente, tinha 2 roupas, né? Para poder. Então, isso foi muito legal, esse ensinamento que minha mãe nos deu, porque naquela época não tinha muita opção, sabe? Mas a opção que nós tínhamos, nós éramos muito felizes. E o lazer? Como era o lazer de vocês? O lazer que nós tínhamos naquela época era tomar banho no rio, né? Olha. Tinha uma árvore lá no ranchinho, o pessoal chamava a árvore. Olha. Inclusive, era muito perigosa, mas todo mundo gostava, porque criança, né? 6, 7 anos, 8 anos, Verdade. a gente ia para as margens do rio, tinha também um lugar chamado Areinha, tinha um lugar também chamado Pedrinha, que era tudo à margem do rio. Então, às vezes, final de semana, no meio de semana, a gente dava uma escapadinha ali nas nossas mães. Sim. Muitas das vezes a gente pegava a roupa, colocava no saco plástico, escondia no rio, que é para trocar, né? Tomava banho no rio, aí chegava em casa seco, porque a roupa seca estava guardada lá na árvore, entendeu? E quando a gente molhava aquela, deixava aquela escondida lá secando para depois usar. Então, às vezes a gente sabia, ela sabia disso aqui agora, inclusive, para sei lá, essa entrevista. Pois é. Então a gente brincava muito lá no rio, né? A gente também brincava muito de futebol. A gente brincava muito, na época, assim, tinha um curtume, não sei se você lembra, né? Tinha um curtume no ranchinho, onde ele tinha várias piscinas que curtiam o couro, né? Sim. Então tinha uma parte do galpão grande, eu lembro muito como bem, que guardava as caças de jerema. A caça de jerema, ela é feita para curar o couro, né? Ela solta uma tinta, deixa aquela cor avermelhada no couro, né? E também ajuda a curar o couro. Então tinha um processo com cal, com química, mas uma das etapas era para tingir, que era com jerema. Sim. Aí jogava dentro do tanque com essas caixas de jerema, e nesse depósito do tanque, onde guardava a jerema, a gente brincava de pique-esconde. Olha. E teve uma vez, Selminha, que eu lembro como hoje, assim, eu lembrei disso, inclusive ontem atendendo um paciente. Teve um barbeiro, não sei se foi um inseto, um barbeiro que picou meu abdômen. Ixi. E aí fez umas bolhas grande de fogo, né? O povo chamava de fogo selvagem na época. Sim. E eu já entendo que é uma doença que tem um nome científico, mas naquela época chamava fogo selvagem. Eu saí louco para casa correndo. Sim. Eu fiquei cerca de 5 dias com febre, sem dormir direito. Porque a lesão, ela pegava do umbigo e rodava até ao redor das costas, no meio das costas. Espalhando, né? Por um lado, geralmente é o lado direito que ela acomete. E aí ficou muita bolha, fazia compressa, tomava analgésico, eu chorava muito porque tinha essas dores, né? Sim. Isso me marcou bastante, mas apesar da dor, aprendeu inclusive, porque foi nessa época que a gente aprendeu que sabia assim, ó. Chegar no local, você não conhece, né? O ambiente está ali, pode ter uma cobra, pode ter um barbeiro, pode ter qualquer animal, e com isso a gente começou a aprender pela dor, né? A gente sabe que a maioria dos ensinamentos que o ser humano tem hoje é quando sofre, quando dói. É verdade. Quando não dói, acaba que passa despercebido. Percebido. E aí acaba errando de novo. Verdade. Entendeu? Verdade. Só sente na dor. Só que Então, quando fala, só sente na pele, não é quando sente na pele. É né? verdade. Então nossa infância foi uma infância muito feliz. Eu lembro também que eu passava, a maioria das minhas férias, eu passava nas fazendas de Ciro Gordo, né? Meu pai,
ele é filho de uma irmã de Nezinha, que é a mulher de Ciro, Sei. né? Vovó Chiquinha. Sei. Então, a vovó Chiquinha é a irmã de Nezinha. E quando minha avó ela teve vários filhos, quando meu pai nasceu, Nezinha pediu para criar. Olha. E aí já tinha Juarez, já tinha Juscelino, Juscelino acho que não tinha não, acho que só tinha Juarez. Sei. E aí pegou meu pai para criar. Então ela criou meu pai bem pequenininho. E só saí da casa dela para casar com minha mãe. Filho de coração. Então assim, a nossa relação, a minha relação mais forte que eu tenho em referência à avó é Ciro Gordo e Nezinha. Ok, bem. Então, lembro dos doces dela, lembro do sorvete que ela fazia de limão, né, na casa dela que nós sempre comia. Lembro de todas as viagens que nós fizemos para Taboca ali, que era a fazenda de Ciro, em Santa Luz. Olha. Fui uma vez para o Buqueirão também, que era fazenda que tem muita pedra. Então, nossa infância era montando cavalo, Ai, era sabe? brincando, sabe, na rua, cuidando dos animais, caçando passarinho, na época caçava muito, né? Olha, é verdade. Pegava passarinho, Riacho era caçava. pequeno, né? E aí tem muito terreno, né? Tinha muita mata. É verdade. Então a gente usou muito esses espaços e nos ensinou muito a aprender a dar valor às coisas, e as coisas simples, né? Sim. A gente percebe que a sociedade, ela tem dado valor muito às coisas materiais, assim, né? Verdade. É o ter, o comprar, coisa até que você não usa, né? É o mundo de hoje, né? Que tá mais Em geral, assim, né? Em geral. Mas eu lembro muito bem que as coisas que eu ultimamente, é tanto que me marca muito essas coisas, é coisa simples, né? É o badog, é jogar futebol Banho de descalço, chuva. banho de chuva, banho da lama. Da né? lama. Aquela minha rua da Peseduta não tinha asfalto, aí fazia muita lama, saía brincando lá, então era muito bacana. Então minha infância ela foi marcada por grandes ensinamentos e por pessoas que me ajudou a ser o que eu sou hoje. Uma delas, além da minha mãe, da minha irmã Rose, Sim. que era a mais velha na época, minha mãe trabalhava muito fora, né, em Capela, Pé de Serra, Sim. e a minha mãe ficava por conta dos mais novos, eu e meu irmão Jacques, né, que só começa com Piaba. Pois é. Então lá ela cuidava da gente, dava banho, mandava para tomar banho, né? Comer, né? Fazer refeições na mesa na hora de comer, chamava na hora de dormir. Então foi marcada por isso, muitas lembranças boas e pessoas também muito marcantes, como a minha madrinha. Minha madrinha é Jussara de Silo, né? Jussara professora, ela e Joaldo. Elas são minhas madrinhas, que meu pai escolheu minha mãe para me dar como padrinhos. Então, são os meus segundos pais, né? Porque lá eu aprendi muita coisa com ela, inclusive os ensinamentos mesmo duros, assim, sobre alguma coisa errada que você faz. Ela reclamava, ela combinava com minha mãe, dizia, eu posso punir? Posso, e ela punia a gente. É mesmo. Punia. E aí da gente que não seguisse o que ela dissesse, porque se não seguisse, chegava em casa, o couro comia, né? A gente não foi uma criança, nós não fomos uma criança que apanhou, graças a Deus. Isso é bom. Os pais sempre conversavam com a gente, sempre ensinava a maneira correta de se tomar uma decisão, de seguir uma coisa. E quando errava, corrigir a gente, né, para que não pudesse errar novamente. Então, eu tenho só a agradecer a Deus por tudo que eu vivi até agora na minha infância, desde aqui, porque isso só me fez cada vez uma pessoa ser humano cada vez melhor. Isso é muito bom. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal, Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!